tem um jeito que dá para deixar ele, porque você entra com o botão esquerdo lá em cima no WhatsApp e você desativa o som dele, aí não faz barulho nenhum. Mas aí não tem o telefone. Se precisar. Já estamos. Já estamos ao vivo, olha lá. Já mandei a mensagem, ele já aceitou porque estamos ao vivo, ó. 24 segundos de live já. Entramos um minutinho antes, para o pessoal já ir se sintonizando conosco, né? Isso. Vou até baixar o som aqui do meu para não ficar tocando, porque às vezes vem as mensagens e fica tocando, né? E vamos tocando. Boa noite, pessoal. Michele Delgado. Onde eu acertei seu nome, hein, Michele? Olha lá. Você veio com aqueles nomes tudo estranhos lá. Ontem acertei seu nome, ó, de primeira. Porque no YouTube ela tem um outro nome, que é um nome diferente lá, né? E aí eu fico toda semana querendo lembrar o nome dela. E ontem eu lembrei de primeira. Não precisei nem pensar muito. Bom. Eu sou ruim para nome de qualidade. Eu também. Boa noite, Elka. Boa noite, Kátia. Cida Ormondi, boa noite, Reinaldo. Daniel Pereira, muito boa noite. Opa, pulou aqui. Vamos lá, pulou aqui. Daniel Pereira, Thelma, boa noite. Rafael Ferreira, direto do Canadá, olha lá, ele escreve, muito bem. Gigi e Rafa, agora estão sempre presentes, assim que eu gosto. Não pode furar, tem que estar presente. Parabéns, meninos. Ana Paula, Dona Vera, Cláudia Carreira, minha amiga, manda um abraço para o seu Nilton e para o Matheus. Que eles fiquem bem. Muito bom, muito bom, muito bom. Pedro Mendes, Fernanda Mendes, Luiz, Francisco Luiz, Dona Alda, Patrícia César, boa noite. Edna Horta, isso, olha lá. Misha Mexerica, olha o nome. Aí tem que adivinhar, tem que lembrar que é a Michele. Mas deu certo ontem, né, Michele? Ainda bem. Não passei vergonha ontem, não. Denise Borges, boa noite. Cíntia Haddad, boa noite. Irene Costa. Silvia Delgado, muito boa noite. Muito bem, muito bem. Maria Del Pilar. Bruno! Tudo bem, Bruno? As meninas todas bem? São 3 meninas, né? A esposa e as 2 meninas, né? Isabela, Manu e a Cris. A Cris e a mãe. Muito bem, muito bem. Vera Sargente, boa noite. Daiane Melo, Verinha. Muito bom. Bárbara, Clara. Clara deve estar trabalhando hoje, né? Porque ontem ela estava na live e hoje deve estar trabalhando. Claudiomir, Laza. Tá certo, Michele, tá certo. Michele está falando aqui que levava mexerica toda sexta-feira para a escola, ficou apelido. Muito bem. Angélica Correia, boa noite. Reinaldo e equipe, sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, muito bem. Tá ótimo. Quem mais? Andréa La Rosa. Hoje ela está trabalhando sim, muito bem. Sua mãe está com a Ana Paula, está aí, muito bem. Silvana, boa noite. Luiz, boa noite. Muito bom, ótimo. Tema de hoje, raciocínio espírita. Grande tema, hein, Lúcia? Esse eu caprichei para você, Lúcia. Obrigada. Compliquei sua vida hoje, mas tá bom. Falamos da doutrina, né? E eu escolhi uma prece condizente com o tema, que é amar aos outros e a si mesmo, que é tudo que Jesus pregava, né? Vamos amar a todos. Gente, então vamos começar pela nossa prece. Jesus, nosso divino mestre, venho procurar-te, colocando minha alma em tuas mãos. Entrego-me a ti, Pai. Sou um teu filho que anda pelo mundo trabalhando e aprendendo. Quero agora fazer chegar até ti o meu pensamento de amor. E por esse amor, dá-me força para perdoar os outros. Que sinta neles meus verdadeiros irmãos. Não note os seus defeitos, nem o que disserem ou fizerem venha a me provocar revolta. Ajuda-me também
a amar meus familiares, meus amigos, meus chefes, meus subordinados, sentindo que tu estás dentro deles como está em mim, Mestre Jesus. Tua energia vivificadora flui para dentro de mim e me anima, que por ela eu possa resistir à ambição, ao orgulho, à vaidade e alcançar a paz. Abençoa-me neste momento, pois que me amas. Agradeço-te, Mestre Jesus, a minha vida. Tudo o que faço e o que se passa comigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Mestre. Obrigado, Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Abraçados virtualmente nesta live que fazemos nesta noite, Mestre Jesus, nós te pedimos humildemente, permita os seus mensageiros celestiais estarem aqui conosco, abençoando-nos a todos, iluminando-nos a todos, derramando sobre cada um de nós o teu manto sagrado, para que possamos nos tranquilizar, nos equilibrar e seguirmos em frente o nosso caminho, Mestre Jesus. Que a tua paz esteja com cada um de nós nesta noite. Te agradecemos por tudo que temos recebido e te imploramos o teu amor, o teu carinho e a tua paciência. Que assim seja, graças a Deus. Lúcia, deixo com você. Vamos lá. A palavra agora, que você seja feliz. Eu vou me emudecer, mas estou aqui na retaguarda se você precisar. Tá ótimo. Bom, gente, muito boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Muitas saudades de todos, dos abraços, da presença. Mas vamos tentar, por aqui, levar esse calor, né? Essa coisa gostosa que é estarmos juntos por alguns momentos. E dentro desse tema que o meu dirigente me designou, eu procurei fazer algumas pesquisas. E na própria abertura que ele fez agora na prece, ele trouxe para nós a questão do amor e caridade. Quer dizer, a base da doutrina e a base daquilo que a gente crê, né, e daquilo que a gente pratica, e que é o nosso objetivo dentro da nossa trajetória de vida a partir da nossa doutrina, é o amor, é a caridade, é pensar no próximo. Isso a gente sempre tem buscado, sempre tem tentado compreender isso, mas eu acho que só tentar falar e entender, sem entender as bases da doutrina, ou desse raciocínio espírita, que é a proposta do nosso tema, eu acho que fica um pouco complicado, porque nós precisamos de ferramentas e parâmetros para saber como chegar a isso. Como chegar a esse amor, como não criticar, como estar com o meu próximo, como ter amor no coração, como ajudar aquele que precisa, como ter as minhas coisas, mas também ter a generosidade de doar, compartilhar, estar com os outros. Então, pensando nisso, eu trouxe um pouco aquilo que são os parâmetros realmente da doutrina espírita. E para começar a falar nesse assunto, eu trouxe alguma coisa que está escrito ali onde está Kardec, né, no Dômen de Kardec, no cemitério em Paris, que diz assim, ó, nascer, morrer, renascer, ainda, e progredir sem cessar. Tal é a lei. E isso ele chama de lei circular. Isso me chamou muita atenção, no sentido assim, de que, bom, nós sabemos que o princípio da doutrina é a reencarnação, é a evolução a partir das inúmeras vidas onde a gente vai estar por aqui, ou mesmo quando estivermos aprendendo no plano espiritual. Mas o que mais me chamou para estar estudando é pensar quais os parâmetros efetivos que eu tenho para desenvolver isso por aqui. E a primeira coisa, além da caridade, do amor, a primeira coisa para poder desenvolver isso é compreender o que é a doutrina. E a primeira coisa que a doutrina nos traz, em todos os estudos que a gente faz, é sobre a fé. E a fé raciocinada. O que é essa fé raciocinada? Eu não tenho uma fé cega, quer dizer, contaram para mim que eu tenho a reencarnação e eu acredito e pronto. Ou então eu vou buscar os parâmetros que me fizeram acreditar nesta reencarnação. Quais são as coisas
dentro do meu interno, dentro da minha compreensão, enquanto pessoa que estuda ou que quer alcançar alguma coisa a partir da fé. Porque Jesus dizia, se você tiver a fé do tamanho de grão de mostarda, você não terá dificuldade nenhuma em alcançar as coisas. Então, assim, esta fé que é falada e que a gente tem que alcançar, a gente precisa pensar sobre ela, no que a gente acredita. E aí vem todos os parâmetros que a doutrina nos traz em termos de que, por que algumas pessoas nascem com um pouco mais de características, de propriedades do que de outras? Por que algumas pessoas têm mais dificuldades do que de outras? Às vezes pessoas super bondosas que trazem determinadas karmas, que a gente fala, nossa, aquela pessoa é tão boa e sofre tanto. Quer dizer, o que é que faz, na verdade, cada um passar por aquilo que tem que passar? Então, a fé raciocinada é isso, é você tentar compreender todas as nuances que o mundo traz e qual a característica de realização do indivíduo, aquilo que ele alcança, aquilo que ele almeja, e naquilo que nós, individualmente, acreditamos. Então, acreditamos em quê? Realmente nos falaram e nós acreditamos, ou nós vamos pesquisar? E aí nós temos toda a literatura, né? O Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, e toda a literatura que nós temos, e para ir tirando essas dúvidas. Então, primeiro ponto, né, do processo é estudo. Segundo ponto muito importante é a constância naquilo que se faz. Então, isso se chama disciplina. Sem a disciplina, gente, a gente não consegue alcançar muita coisa nessa vida. Porque a disciplina nos diz assim, para que eu possa alcançar alguma coisa, eu preciso saber que toda vez que eu quiser alguma coisa, eu tenho que ter hora para levantar, hora para fazer as coisas, um padrão de comportamento nas coisas que eu vou fazer. Eu tenho que ter uma disciplina, como nós aqui, né? Nós sabemos que toda quarta e todo domingo, às 8 horas, nos preparamos para estar aqui. Isso é disciplina. Porque se, de repente, a nossa prece aqui fosse em qualquer horário, como seria isso? O plano espiritual não teria como nos ajudar ou estar conosco nesse momento. Então, veja, primeira coisa, reencarnação, né? Então, quantas vidas vamos precisar voltar para aprender aquilo que viemos aprender? A questão da disciplina em si, né? Então, quanto eu consigo perceber que a disciplina me é importante? A fé raciocinada. Então, quanto eu preciso me questionar, estudar e buscar informações, inclusive para argumentar sobre isso. Quer dizer, quando eu converso com alguém sobre a minha crença, como é que eu convenço as pessoas de que aquilo que eu estou falando é verdade ou não? Através de comprovações, porque eu estudei. Eu fui buscar através dos livros que a doutrina nos fornece. Então, eu posso falar, eu me apropriei do assunto para estar conversando com isso. Uma outra coisa muito importante, livre-arbítrio. Gente, é assim, o livre-arbítrio é a liberdade de fazer toda e qualquer coisa que você queira, desde que você assuma o resultado das suas escolhas. Então, assim, o livre-arbítrio é seu, você tem toda a liberdade de fazer, só que depois é a história, né, do que você planta, depois você colhe. Então, é muito importante pensar nisso, quer dizer, o meu livre-arbítrio me diz o quê? Que eu vou escolher um caminho mais espinhoso ou um caminho mais leve, mas nesse caminho mais leve eu acabo tendo que passar por cima de um monte de coisas, ou vou ir numa disciplina, num estudo, num cuidado maior, para depois eu chegar efetivamente com solidez aonde eu preciso chegar. Então, o livre-arbítrio nos é dado. Nosso Pai misericordioso aí, nosso Deus, Jesus, quer dizer, o plano espiritual, ele vai nos deixar fazer o que quisermos fazer. Que aí não tem autoridade para nos proibir de alguma coisa. E depois, quando as coisas dão erradas, a gente diz o quê? A gente se revolta, que Deus não olha por nós, que não fomos cuidados, que somos abandonados. Então, assim, nós escolhemos e todos nós temos a possibilidade de escolher o nosso caminho, gente. Então, assim, não adianta se vitimizar, porque nós temos certeza, e nós aprendemos e nós estudamos, que as suas escolhas vão definir o seu caminho. Existem sempre vários caminhos, as escolhas são suas, desde que você tenha o quê? A outra coisa dentro da doutrina, ação e reação. Aquilo que eu faço, eu recebo de volta. Então, é como assim, um carro que está em alta velocidade. Ele está numa velocidade muito grande. Se ele bater numa parede ou num poste, o que vai acontecer? O contrafluxo, ou seja, a reação daquela batida, é o que vai provocar todas as, ou machucado, ou carro batido, ou todas as situações
que acontecem naquele acidente, vamos colocar assim. Então, ação e reação é exatamente isso. Aquilo que você manda, volta para você na mesma intensidade. Então, a gente pode dar como exemplo um pouco aqui os pensamentos. Para onde vão os nossos pensamentos, né? Como eu penso as pessoas. Então, às vezes eu estou com muita raiva, e aí eu fico xingando, falando mal, julgando, criticando. E aí tem de novo a história que no Evangelho existe, que é a parábola de Jesus. Quer dizer, quando você julga alguém, você será julgado tão intensamente quanto você julgou. Então, nesse sentido, o que a gente precisa pensar? Quer dizer, medir nossas palavras, ter disciplina nos nossos pensamentos, ter disciplina naquilo que a gente vai colocar para o mundo. Isso é difícil? Claro que é difícil, porque se nas nossas vidas passadas nós não tivermos essa condição de aprendizado, onde a gente se dispôs a chegar aqui e mudar o nosso comportamento, o que vai acontecer? Eu vou repetir de ano, como a gente fala, quer dizer, eu vou ter a repetição das informações de tudo aquilo que eu pratiquei de uma forma indisciplinada, sem fé, sem aprendizado. Então, eu vou estar trazendo as coisas do passado, né? E se eu não pensar, e como a gente sempre aprende, né? Quer dizer, quando você se propõe a voltar para cá nessa encarnação, você vem assim, com tantos propósitos, assim, vamos dizer, com uma lista, assim, com 500 propósitos. Quando a gente desencarna, a gente descobriu que cumpriu 5. Por quê? Porque nós chegamos aqui com hábitos do passado, nós não praticamos dentro da doutrina aquilo que nós nos propusemos. Agora, para tudo isso acontecer, gente, para que tudo isso possa ocorrer, a caridade, o amor, a ação e reação, o livre-arbítrio, essa disciplina, só tem um jeito da gente aprender a fazer tudo isso, é a reforma íntima. A reforma íntima é o principal fundamento dentro da doutrina, claro que tem todas as bases, os pilastres, né, da doutrina, mas a reforma íntima ela é fundamental. Por quê? Porque a reforma íntima ela vai fazer com que a gente preste atenção naquilo que nós somos, temos, o que fazemos e por que fazemos. E a reforma íntima, na verdade, nas lições, dentro daquilo que a gente tem na nossa doutrina, é a mais porque nós somos obrigados a olhar para nós e analisar as coisas que podemos fazer ou não podemos fazer. E muitas vezes aquilo que nós não devemos fazer é o que nós queremos fazer. Então, nós olhamos só para o nosso umbigo, né? Nós temos a arrogância de achar que as coisas têm que ser só do nosso jeito. É claro que quando nós temos uma opinião sobre alguma coisa, se a gente aprendeu sobre ela e a gente achou que era melhor, ela vai ser a melhor do mundo. Mas isso não quer dizer que ela é boa para todo mundo. Isso não implica em dizer que todos devem pensar da mesma forma e nem acreditar nas coisas que nós acreditamos. Por quê? Porque se alguma coisa é boa para nós, a primeira coisa que a gente aprende é que a gente precisa aprender a respeitar para poder ser respeitado. Então, esse respeito que a gente fala é o quê? É você olhar para o outro, e aí vem sim a caridade, o amor, a compreensão, que é tudo, toda a base do nosso raciocínio, é pensar o quê? Que como é que eu vou me reformar? E reformar quer dizer o quê? Olhar para dentro de mim e ver aquelas coisas que não são sociáveis. O que quer dizer que não são sociáveis? Quer dizer que são coisas que eu penso, mas que eu penso que são só minhas e que devem ser do meu jeito. E aí, o que o outro está trazendo nunca é tão interessante, nunca é certo, nunca é correto, porque aí entra o julgamento novamente, é onde a gente se perde em todo o nosso aprendizado. Então, gente, o fundamento da reforma íntima é a gente sempre olhar para aquelas coisas que nós temos de boas, de qualidades, e aquelas não tão boas. E eu sempre falo que não é as coisas boas e as coisas ruins, as qualidades e os defeitos, porque aquilo que não é tão bom sempre tem um pouco do bom, né? Nunca nada é tão bom 100% e nem tão ruim 100%. Que a gente chama que é o caminho do meio. É a gente pensar quais as possibilidades que a gente tem de mudar o nosso padrão para quê? Para que a gente pare de sofrer e pare de fazer os outros sofrerem também. Porque quando a gente tem uma medida para a gente e uma medida para o outro, a gente passa a viver só dentro da nossa verdade. E a reforma íntima é isso. É basicamente a gente começar a olhar para nós enquanto
conviventes, né? Então, com pessoas com as quais a gente convive. O que é que tem em nós que as pessoas podem não apreciar tanto? Isso quer dizer o quê? Que a gente pode olhar que, de repente, a gente pode estar fazendo alguma coisa para alguém achando que a pessoa está adorando, né? E ela não gosta daquilo. E a gente não teve a humildade de perguntar se aquilo estava sendo bom. Essas práticas, muitas vezes, que a gente tem com os filhos, e aí é um dos exemplos que eu posso trazer mais facilmente, assim, mais rápido, a gente acha que nossos filhos têm que seguir determinado caminho. E a gente manda neles, então é a autoridade, de que eles têm que fazer aquilo que a gente quer que eles façam, em todos os sentidos. Só que, de repente, esse filho, ele tem outro pensamento, ele tem uma outra visão, ele tem uma outra proposta. Então, qual que é a nossa conduta? Pelo menos ouvir o que esse filho tem, extrair o melhor, e se for uma conduta que não é das melhores dentro da sua percepção, enquanto pai, mãe, educador, é orientá-los para uma percepção que, dentro da sua experiência de vida, do seu aprendizado, das suas propostas, possa ter sido bom para você. E é isso. É pelo exemplo que a gente vai conseguir nos modificar e modificar o outro. Agora, também tem aquela coisa, né? Vamos falar, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Então, isso quer dizer o quê? Que eu faço uma coisa como exemplo, mas eu falo outra. Então, isso é a maior prova de que a gente não está se enxergando, se olhando, se apropriando do nosso autoconhecimento, do nosso ser, que é a base da reforma. E a reforma íntima é sempre uma constante transformação. Então, quando a gente fala em reforma, a gente fala em quebrar uma coisa, arrumar outra, mudar piso, mudar parede, mudar lâmpada, mudar isso, mudar aquilo. E dentro de nós a mesma coisa. Às vezes a gente precisa se destruir, claro, em termos, né? Quer dizer, se deixar todo o nosso padrão de pensamentos cair por terra para refazer novos. Claro, com as bases já formadas daquilo que nós tivemos com os nossos erros, os nossos acertos. Então, a reforma ela vai partir do princípio o quê? De que eu olho para mim, eu percebo que algumas coisas que eu estou fazendo estão fugindo totalmente ao que eu aprendo na doutrina, à minha convivência com as pessoas, à convivência dentro da caridade. Então, eu tenho que fazer o quê? Deixar tudo passar, né? Deixar para trás o que tem que ser deixado e, a partir disso, construir uma nova história. Mas é claro que os aprendizados do passado vão vir junto, porque a reencarnação é isso. Então, isso que está escrito lá no túmulo do Kardec é exatamente isso, as inúmeras possibilidades que nós temos. Agora, quantas reencarnações nós vamos ter que voltar para aprender a mesma coisa? Porque é isso, a gente repete erros o tempo inteiro, né? A gente acaba fazendo coisas que nem sabe, às vezes, por que está fazendo, por conta de estar não aprendendo com esses erros. Agora, não é que alguém vai nos julgar e apontar o dedo para nós e dizer que nós estamos errados ou coisa assim, mas é nós olharmos o que nós estamos colhendo para perceber, às vezes, que as nossas escolhas não foram as melhores. Então, a gente tem, graças a Deus, todos os dias uma noite no meio, para cada manhã recomeçar a nossa história. Se até o presente momento eu cometi coisas que não foram boas para mim, aí não importa, cada um tem a sua, por que não levantar amanhã ou mesmo à noite, ao dormir, pensar numa proposta do dia seguinte? E aí a gente tem mais uma ferramenta maravilhosa dentro da nossa doutrina, que é a oração, a prece. Antes de dormir, gente, a prece é fundamental. Vamos fazer uma prece para os nossos amigos espirituais olharem por nós, nos ajudarem, né? Às vezes, no momento do sono, que o nosso perispírito possa se encontrar com os nossos mentores, que possam nos aconselhar, nos ajudar nessa reforma, naquelas coisas que a gente tem tanta dificuldade em realizar, e nós temos sempre, o tempo inteiro, essas dificuldades. Então, por que não buscar isso? Às vezes as pessoas têm insônia mesmo, e têm medo de dormir, até por conta dos encontros que inconscientemente possa ter à noite. Então, a melhor forma de se fazer isso aqui é a prece antes de dormir. Faça uma prece, converse com os amigos espirituais, peça uma proteção. Com certeza a noite de sono vai ser boa, porque enquanto o seu corpo físico estiver dormindo, descansando, o seu perispírito vai para aprendizado. Então, isso é uma outra base na nossa doutrina, é a prece antes do sono, efetivamente. E ainda de manhã, ao levantar, é uma prece para que sejamos inspirados.
O problema é que a gente perde a inspiração, né, para de manhã, e quando chegou 1 hora depois que nós saímos de casa, já tudo que a gente se propôs a fazer caiu por terra. Por quê? Porque a gente não conseguiu manter um padrão vibratório por conta das coisas da vida, né? E dos momentos atuais que a gente está vivendo, então, está mais difícil ainda, porque a gente efetivamente tem que olhar para nós neste momento. A proposta desse momento é olhar para si, fazer mudanças. Equilíbrio emocional é fundamental nesse momento. Todos nós estamos passando por dificuldades emocionais, realmente. Cada hora nós estamos de um jeito por causa de notícia, de informação, enfim, de tudo o momento. Então, de todo o momento que a gente está vivendo. Então, é importante, o equilíbrio emocional, ele é fundamental. É ele que vai nos permitir com que a reforma aconteça. Porque emocionalmente nós ficamos instabilizados e nós não conseguimos firmar as nossas bases. Então, quando essa inconstância emocional aparecer, que aí é parte da nossa reforma íntima, é a gente fazer o quê? A gente faz uma respiração, pega um desses livros que a gente conhece aí, que a gente sempre está conversando sobre os livros que a gente estuda, e vamos ler uma frase, 2 frases, 3 frases, para que a gente possa se acalmar, colocar dentro de nós essa caridade, esse amor por nós, porque a partir disso nós estamos ajudando o nosso próximo também, que é a base da doutrina também, né? A solidariedade, o cuidado. Às vezes a gente tem a necessidade ou a possibilidade de dar coisas para alguém, mas a gente só vai fornecer aquela ajuda quando estiver sobrando para nós. A maior dificuldade, o maior aprendizado, não é só quando a gente tem coisa sobrando, é quando a gente tem a possibilidade de dividir, né? Que é de se solidarizar afeto, sentimentos, bens materiais, ou seja, poder compartilhar das coisas com as pessoas. Então, isso já vai fazer de nós o quê? A gente pensou em estar equilibrado a partir da nossa ajuda ao próximo. E isso é fundamental, né? É a caridade que é implícita em todas as ações da nossa vida, a começar por nós, para que possamos, então, compartilhar com todos essas possibilidades. Então, a partir disso, eu acho que fica muito a reflexão desta noite de como a gente poder usar as bases da nossa doutrina para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se desenvolver. E, a partir disso, a gente criar bases sólidas dentro desse aprendizado. Então, a reforma íntima, o bem-estar, né? O cuidado com a gente, com o próximo, cuidado dos nossos pensamentos e a prece são tudo aquilo que nós precisamos para poder usar o raciocínio espírita de uma forma que a gente possa crescer, se desenvolver e fazer de nós aquilo que nós podemos para melhorar a nossa encarnação e as nossas reencarnações dia após dia, tá bom? Então, fica aí o raciocínio, fica aí o pensamento, para que a gente possa, então, fazer de nós que a nossa trajetória seja menos complicada e menos densa, tá bom? Então, ficamos por aqui. Cadê o nosso amigo Clóvis para fazer agora as vibrações? Ficou mais fácil entender a doutrina? Vamos fazer as nossas vibrações, né, dona Lúcia? E a gente segue em frente no nosso caminho, não é verdade? Isso. Aproveitar essa que a Lúcia falou em doações, em repartir, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos repartir as nossas energias. Cada um de nós tem um monte de energia para doar. Essa energia temos dentro de nós, não vai custar nada repartir com ninguém. Então, nós vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus e ele de mão estendida. E nós vamos colocar as nossas energias na mão dele. Então, todos nós vamos doar ectoplasma, fluido vital, amor, carinho, em favor de todas as vibrações que nós vamos fazer na noite de hoje. E assim, vamos começar a repartir
aquilo que nós temos em abundância e que não nos custa nada. Custa, sim, concentração, carinho, amor e boa vontade, né? Porque sem isso a gente não consegue construir nada, não consegue fazer nada nessa vida. Então vamos lá. Vibremos então em favor da paz mundial, que os dirigentes das nações possam encontrar através do diálogo a paz para todo o nosso planeta. Que os refugiados de guerra possam encontrar países, governantes que lhes deem guarida para que eles possam dar continuidade às suas encarnações. Nós vamos vibrar também pelo nosso imenso Brasil. Que os nossos dirigentes, nossos governantes dos três poderes, legislativo, judiciário e executivo, possam se entender, possam entrar num acordo para que o país possa se desenvolver. Que primeiro acordo seja eliminar a corrupção do nosso país em todas as instâncias. Em seguida, desenvolver a educação, dar educação para todo o povo brasileiro, dar saúde, hospitais, atendimento para todos aqueles que necessitam. Comida, alimentação a todo o nosso povo brasileiro. É isso que pedimos, Mestre Jesus. É isso que vibramos para que Brasília consiga se entender e consiga atender toda a nossa população. Nós vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, Mestre Jesus, onde haja um leito de dor, que as tuas bênçãos, o teu amor, o teu carinho se façam presentes. E que todos possam ser atendidos, todos possam ser ajudados, que as curas sejam feitas, que aqueles que não tiverem possibilidade de cura tenham suas dores minoradas para que possam finalizar as suas reencarnações. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram detentos, que eles possam se arrepender dos seus crimes praticados, que eles possam se arrepender, começar uma vida nova para poder seguir em frente nesta encarnação. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas, Vale dos Suicidas. Cada um desses irmãos que se arrependerem sinceramente dos seus males praticados, pedirem perdão por aquilo que fizeram de errado, possam ser resgatados pelas caravanas socorristas de Mestre Jesus. Que essas caravanas adentrem esses locais e possam resgatar todo e qualquer irmão que ali esteja arrependido daquilo que fez errado, que peça perdão por aquilo que fez errado, para poder seguir um novo caminho no mundo espiritual. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, de droga, de álcool, de cigarro, de sexo. Todos eles possam ter como norte o teu evangelho, Mestre Jesus, as tuas luzes, as tuas orações, a tua direção. E aí possam seguir em frente para se recuperarem. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os orfanatos, pelas creches, pelos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Te pedimos, Mestre Jesus, abençoa-os, protege-os, permita que eles sigam o caminho do teu evangelho de elevação espiritual, de formação para darem continuidade às suas vidas. Vamos vibrar pela paz entre todas as religiões. Vamos vibrar por todos os lares em desarmonia. Que todos os lares em desarmonia recebam o teu manto sagrado a envolvê-los, trazendo a paz e trazendo o equilíbrio. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Vamos vibrar por todos os nossos desafetos. Que nós possamos pedir perdão a todos os nossos desafetos desta encarnação e de encarnações passadas. Pedindo perdão, arrependemos-nos dos males que praticamos e que possamos ter um recomeço e podemos seguir juntos na direção da seara bendita do Mestre Jesus para as colônias do mundo espiritual. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todas as crianças e por todas as pessoas desaparecidas. Que as buscas possam ser realizadas com sucesso. Que essas crianças e pessoas possam ser resgatadas,
possam ser trazidas de volta aos seus familiares. Vamos vibrar, queridos irmãos, por todos os nossos parentes, amigos e irmãos, que eles recebam luz, recebam paz, recebam fortalecimento espiritual. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, pelos nossos lares, que em cada um dos cômodos do nosso lar, a tua luz branca esterilizadora possa passar, retirando miasmas, retirando fluidos negativos que possam ser eliminados, incinerados. Irmãozinhos que possam aqui estar com o intuito de nos prejudicar, possam ser encaminhados às colônias para aprendizado, para estudo e para hospitais onde possam ser tratados. E vamos vibrar, Mestre Jesus, por nós mesmos. Que os teus fluidos maravilhosos, em forma de cristais brancos e azuis, se derramem sobre cada um de nós. Como uma cachoeira de cristais, possa nos limpar, retirando todos os fluidos pesados que possam estar em volta de nós e que possamos seguir em frente na nossa jornada, Mestre Jesus. Te agradecemos imensamente, Mestre, por esta oportunidade. Pedimos aos correntes médicas, Dr. Bezerra, Dr. Roberto Seabra, corrente azul, que possa derramar sobre as águas colocadas sobre as nossas mesas, tanto para nós, quanto para algum parente ou algum amigo, colocando o remédio e a medicação necessária para que cada um de nós possa receber os fluidos e os medicamentos necessários. Nós vamos vibrar também agora pelos nossos grupos especiais de vibrações. Nós vamos vibrar, então, pelos grupos de Alzheimer e de AVC. Que esses irmãos possam receber as bênçãos do mundo espiritual, das correntes dos franciscanos, corrente dos samaritanos, dos terapeutas do mundo espiritual, a ajudá-los, a recuperá-los, a fortalecê-los espiritualmente. Que os seus cuidadores também tenham o máximo de força possível para tratá-los bem e para seguir em frente. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram com câncer. Que os oncologistas do mundo espiritual possam ajudá-los. Aqui nos seus tratamentos de rádio e quimioterapia tenham o menor defeito secundário possível. Que eles possam receber todo o tratamento para que possam se curar, possam receber a bênção da cura, Mestre Jesus. E se assim não for possível, que tenham minorado as dores da sua doença. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram com problemas ortopédicos, de articulações, de coluna vertebral, ou o que for, que precisem de cartilagens. Que essas cartilagens possam ser repostas, que os nossos ectoplasmas possam ser utilizados, junto com o fluido cósmico universal, para repor essas cartilagens nas articulações e na coluna vertebral. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram com Covid, que os pneumologistas do mundo espiritual ajudem a cuidar desses irmãos, recuperando seus pulmões, desinflamando seus pulmões, permitindo que eles respirem adequadamente, tranquilamente, sossegadamente. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram com depressão e problemas emocionais. Que os terapeutas do mundo espiritual possam ajudá-los nas suas noites de sono, a tranquilizá-los, a esclarecê-los, a ajudá-los, a tirá-los desse sofrimento. Que os franciscanos e os samaritanos possam auxiliá-los nesse tratamento, ajudando-os à recuperação. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram com problemas de saúde e de diabetes. Que sejam ajudados pelas correntes médicas, sejam tratados, sejam curados, para que possam se restabelecer prontamente. Vibremos pelos suicidas, principalmente aqueles que se encontram no Vale dos Suicidas. Que eles possam se arrepender da sua atitude, Mestre Jesus. Que eles possam pedir perdão pelos atos praticados. Que eles possam ser resgatados pelas caravanas socorristas e levados ao mundo espiritual, às colônias do espaço, principalmente ao Hospital Maria de Nazaré, onde eles possam ser tratados adequadamente. Nós vamos vibrar também pelos desencarnados, que os irmãos desencarnados recebam paz, amor e carinho. Possam ser resgatados pelas correntes socorristas e levados ao mundo espiritual. E assim, Mestre Jesus, nós te agradecemos por tudo que temos recebido.
por todas as bênçãos da palestra, por todas as bênçãos das energias, por todas essas correntes maravilhosas que nos amparam, que nos dão força, que nos dão vibrações positivas e tranquilidade. Te pedimos as suas bênçãos, Mestre Jesus, que o teu manto sagrado nos envolva a todos nós, que traga-nos a paz para este resto de semana que ainda temos, e que possamos vir a nos encontrarmos novamente no próximo domingo, Mestre Jesus, em teu nome, sob as tuas bênçãos, para mais um Evangelho e orações. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, agora e sempre. Sim, seja. Muito bem, gente. Um beijo para vocês, um ótimo resto de semana para vocês. Domingo, 8 horas, nós estaremos aqui de novo para mais um Evangelho e orações, juntamente com todos vocês. Agradeço pela companhia imensa de vocês, pelo carinho a todos vocês, e agradeço principalmente a todos aqueles que têm nos ajudado com doações para a manutenção e para as cestas básicas da nossa casa. Agradeço demais. Não tem como agradecer um por um, mas agradeço a todos aqueles que nos ajudaram e que colaboraram conosco. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine. Obrigado, Lúcia, pela sua colaboração, pela sua parceria. Nos vemos no domingo. Tchau.